irmãos para que abram as suas Bíblias no texto que já foi lido nessa manhã, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28. Evangelho segundo o evangelista São Mateus, capítulo 28. É sobre esse texto que nós iremos refletir rapidamente nesta manhã acerca do fato, ora celebrado, ora rememorado e proclamado também, por assim dizer, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 28. Irmãos, no início da nossa liturgia, o presbítero Esdras fez aí a leitura de um hino muito antigo. Esse hino está transcrito aí no seu boletim, se você não percebeu ainda, logo na capa. Esse hino ele foi escrito muito provavelmente no século V. Então nós estamos falando aí de um hino que tem aproximadamente 1.600 anos de idade. Ao longo de 16 séculos, a igreja em várias partes do mundo tem cantado esse hino que é intitulado Pregão Pascual, ou então Proclamação da Páscoa. E na primeira estrofe desse hino, nós lemos o seguinte: exultem de alegria a multidão dos anjos, exultem as assembleias celestes, ressoem hinos de glória para anunciar o triunfo de um tão grande rei. Eu chamo a sua atenção para a primeira linha dessa estrofe. Exultem de alegria a multidão dos anjos. É interessante observar que nesse hino, a igreja como que convoca os próprios anjos, tanto para celebrarem quanto para anunciarem a ressurreição de Jesus. Exultem de alegria a multidão dos anjos. Percebam, irmãos, assim como os próprios anjos, esses seres celestes criados por Deus e que habitam na sua própria presença, como eles são convocados por nós para celebrarem e anunciarem a vitória do Filho de Deus sobre a própria morte. De fato, irmãos, a ressurreição de Cristo foi um evento de tal natureza, foi um evento de tal transcendência, um fato de tamanhas implicações universais, nós poderíamos dizer, que Deus verdadeiramente designou um anjo para ser o portador, para ser o primeiro portador dessa notícia. É interessante que Deus não confiou isso a homens e mulheres, mas Deus confiou sim a um anjo a missão, a tarefa de ser o primeiro portador da mais sublime, da mais suprema, da mais importante de todas as notícias que já foram dadas nesse mundo. A notícia de que Jesus Cristo ressuscitou. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa manhã. E para isso, eu gostaria de ler com os irmãos apenas o versículo de número 6. Mateus, capítulo 28, versículo de número 6, onde nós temos aqui a proclamação da ressurreição de Cristo feita por o anjo àquelas duas mulheres. Eu vou ler e em seguida nós lemos todos juntos. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Vamos ler todos? Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Oremos. Senhor nosso Deus, Jesus Cristo ressurreto, que foste por isso mesmo designado pelo Pai como Filho de Deus, com autoridade e poder, pelo Espírito de santidade e pela ressurreição dos mortos, nós pedimos nesse instante o teu auxílio. Que o Senhor envie o teu Espírito Santo a nós, de modo que nós possamos compreender a tua palavra. E que nós possamos, ó Pai, não apenas compreender, mas nos alegrarmos com ela. E não apenas compreender e nos alegrar, mas que possamos proclamar essa verdade àqueles que precisam dela desesperadamente. Sustenta-nos, fala aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, a instrução do alto, porque é disso que nós precisamos, porque só tu tens as palavras de vida eterna. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo, como não poderia deixar de ser, é um dos eventos mais bem detalhados que nós temos nas Escrituras. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam, registram esse evento. E na sua sabedoria, na sua bondade, na sua graça, Deus então nos dá essas 4 versões. 4 versões de um mesmo evento, de um mesmo acontecimento real, histórico, literal, mas feito por diferentes pessoas, baseados em diferentes fontes, e cada relato, cada descrição daquele evento conta com ênfases diferentes, escritos por pessoas que tiveram perspectivas diferentes daquilo que aconteceu. Nós temos Mateus, que não era um dos que estavam ali, que não era um dos que viram o túmulo recém-aberto. Nós temos Marcos, que soube tudo que escreveu através do apóstolo São Pedro, que este sim estava lá. Temos o relato de Lucas, que foi o grande pesquisador do Novo Testamento, que conversou com várias pessoas que viram, com várias pessoas que estavam. E temos, por fim, o relato de João,
que junto com Pedro formou aquela dupla, né, que saiu correndo desesperadamente do cenáculo e foram assim, dentre os 12, as primeiras testemunhas do túmulo vazio. E, tendo, meus irmãos, esses 4 relatos, lendo-os de forma em conjunta, nós podemos ter uma noção daquilo que de fato aconteceu acerca da ressurreição do Senhor. Nesta manhã, nós temos diante de nós o relato de Mateus, o relato do Evangelho segundo São Mateus. E nós lemos há pouco, durante a liturgia, que ao findar do sábado, né, 2 mulheres se dirigiram para o sepulcro. É interessante lembrar, né, que Jesus Cristo ele foi sepultado no final da tarde da sexta-feira, e em virtude da aproximação do sábado, não houve tempo necessário, né, não houve tempo hábil para que o corpo fosse preparado. O velório na antiguidade era relativamente muito diferente do que funciona hoje aqui no mundo ocidental. O corpo, na antiguidade, no Oriente Antigo, ele era preparado, e essa preparação envolvia que aquele corpo fosse envolto, né, em várias faixas, em várias ataduras, e essas ataduras elas eram umedecidas com perfumes, com óleos aromáticos. Era ao mesmo tempo uma tentativa de preservar aquele corpo e ao mesmo tempo uma espécie de homenagem, né, um tributo póstumo feito àquela pessoa que havia falecido. E era justamente isso que aquelas mulheres iam fazer. Como não houve tempo hábil, José de Arimateia deposita o corpo do Senhor no seu túmulo, rola aquela pedra para selar a entrada do sepulcro, e aquelas mulheres permanecem ali sentadas, vendo o túmulo ser lacrado. É interessante que o relato de Mateus, dos últimos momentos daquela sexta-feira tenebrosa, é justamente esse. O texto vai dizer que José de Arimateia põe o corpo no sepulcro, rola a pedra, e o último relato que nós temos daquela sexta-feira é: e as 2 mulheres permaneceram sentadas à porta do sepulcro. Elas eram testemunhas de que aquele corpo havia sido colocado lá. Porém, com a chegada do sábado, aquelas mulheres voltaram para sua casa, descansaram junto com todo o povo de Israel naquele sábado santo, mas no amanhecer do domingo, nas primeiras horas daquele domingo, aquelas mulheres foram fazer aquilo que de fato elas iam fazer. Iam preparar o corpo do Senhor. Mas quem eram essas mulheres? A primeira delas, nós sabemos que era Maria Madalena. E sobre Maria Madalena, nós sabemos com certeza que ela foi aquela mulher que havia sido alvo da graça de Jesus Cristo, da qual o Senhor havia expulsado 7 demônios, né, que a atormentavam. Essa era Maria Madalena. E desde aquele momento, Maria Madalena passou a fazer parte daquele grupo de mulheres que acompanhava Jesus Cristo, que servia os apóstolos, que sustentava aquele grupo com as suas orações, com as suas ofertas, com o seu serviço. Essa era Maria Madalena. A outra mulher é chamada aqui por Mateus de a outra Maria. E sobre essa Maria pairam algumas dúvidas, porque várias Marias são citadas no Novo Testamento. Mas é interessante observar que no relato de Marcos, essa Maria é chamada de Maria, mãe de Tiago. E aí a gente não pode confundir nem com o Tiago maior, filho de Zebedeu, irmão de João, e nem com o Tiago o menor, que fazia parte do grupo apostólico. Então nós sabemos que essa mulher, chamada de a outra Maria, é chamada também de mãe de Tiago, e em João ela é chamada de esposa de Cleopas. Sobre essa mulher, irmãos, nós não sabemos mais praticamente nada, exceto de que, junto com Maria, mãe do Senhor, e Maria Madalena, formaram o grupo conhecido como as 3 Marias. Essas mulheres que acompanharam Jesus Cristo em todo o seu suplício, em toda a sua paixão. Desde o julgamento no pretório de Pilatos, até a via crucis, até a via dolorosa, culminando com a sua crucificação, morte com o seu descendimento da cruz e o seu sepulcro no túmulo de José de Arimateia. Essas mulheres, elas viram tudo isso. E é interessante observar que enquanto os discípulos haviam fugido todos, aquelas mulheres permaneceram. Permaneceram acompanhando Jesus Cristo em cada passo que ele deu no seu momento de maior dor, de maior aflição. Estamos aqui, portanto, na manhã daquele domingo em que aquelas mulheres se dirigiam para concluir o serviço de preparação do corpo do Senhor. Mas mal sabiam aquelas mulheres a surpresa que teriam. As surpresas que teriam. A primeira delas foi, aproximando-se do sepulcro, perceber que a guarda, a escolta de soldados romanos estava toda desacordada no chão. Não sabemos quantos soldados haviam ali naquela ocasião, não existe nenhum relato explícito nas Escrituras, as informações históricas são conflitantes, mas sabemos que um grupo de soldados havia sido designado por Pilatos para vigiar o túmulo. É interessante que esse pedido fora feito pelos sacerdotes judeus. Quando Jesus Cristo foi sepultado na sexta-feira, no amanhecer do sábado, alguém do Sinédrio lembrou que Jesus Cristo disse que ao terceiro dia ressuscitaria.
E então aqueles judeus foram até Pilatos e disseram, olha, o embusteiro que nós crucificamos e sepultamos, ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. E se por acaso os discípulos roubarem aquele corpo, disseram os judeus, o último embuste será pior do que o primeiro. E eles pedem assim que Pilatos designe uma guarda, um grupo de soldados para vigiar aquele túmulo. Mas, na madrugada daquele dia, antes do amanhecer, um terremoto deu-se sobre aquele lugar, a pedra que fechava o túmulo rolou e os soldados foram desacordados. E aquelas mulheres, quando se aproximam do túmulo, primeira cena que elas veem, soldados desmaiados, soldados inconscientes. Não apenas isso, mas quando elas levantam os olhos, veem que a pedra que fechava o túmulo havia sido rolada, havia sido deslocada. Quando nós lemos os evangelhos, percebemos que a pedra havia sido rolada por José de Arimateia, mas ela havia sido selada a pedido dos fariseus. Os fariseus não apenas mandaram soldados para vigiar o templo, mas eles selaram a pedra. Eles passaram argamassa em toda aquela pedra para que de modo algum alguém pudesse abrir aquele sepulcro. E aquelas mulheres encontram, primeiro, soldados desacordados, segundo, o túmulo aberto e sobre essa pedra, sentado, a figura de um anjo. Os anjos, irmãos, eles são seres celestiais, foram criados por Deus em algum momento que nós não sabemos precisar quando, sabemos que foram criados por Deus e são seres que habitam na presença do próprio Deus e que foram criados, primeiro, para servir o próprio Deus, para adorá-lo, para invocar o seu nome. Segundo, para executar tarefas comissionadas pelo próprio Deus. E em terceiro lugar, como nós lemos lá na Epístola aos Hebreus, são enviados para serviço dos crentes, para socorrer os fiéis, os cristãos, nas suas mais variadas necessidades. Esses são os anjos. Irmãos, qualquer pessoa que tenha lido os evangelhos, por mais desatento que seja, certamente ele percebeu que os anjos tiveram um papel muito importante no ministério de Jesus. Os anjos tiveram participação assídua em vários momentos, em várias etapas da vida do Senhor. Lembrem, em primeiro lugar, que um anjo foi enviado por Deus para avisar a Maria que ela havia sido escolhida para ser a mãe do Messias. Lembrem-se também que um anjo foi enviado a José para dizer a José que ele não deveria abandonar a sua noiva, que aquele filho que ela esperava não era fruto de um adultério, não era fruto de uma traição, mas era obra do Espírito Santo, e o filho que ela gerava era o filho do próprio Deus. Posteriormente, José recebeu mais uma vez a visita de um anjo. Um anjo que lhe dizia, José, estão querendo matar o menino. Foge. Então José parte para o Egito com Maria, com o menino Jesus. Posteriormente, um anjo mais uma vez visita José. E o anjo diz, olha José, aqueles que tramavam contra a vida do menino já morreram, volta. Então José volta para Nazaré. Posteriormente, irmãos, Jesus, já adulto, após 40 dias de jejum, após 40 dias sendo tentado por Satanás, ele teve fome. E o texto nos diz que Deus enviou anjos para servirem o Senhor, para darem comida a ele. Lembrem-se ainda, irmãos, por fim, que na noite daquela quinta-feira trágica em que Jesus Cristo foi traído, enquanto ele orava no Jardim das Oliveiras, sentindo antecipadamente a agonia do Calvário, e enquanto os seus discípulos que deviam estar com ele e orando com ele e por ele dormiam, quem foi que o visitou? Um anjo enviado por Deus. E Lucas vai dizer que um anjo enviado pelo Senhor consolava Jesus Cristo. E agora, irmãos, mais uma vez um anjo. Mais uma vez um anjo foi enviado por Deus. E agora com a bem-aventurada missão de ser o portador da notícia da ressurreição do Senhor. E eu fico pensando, irmãos, no fato de que as Escrituras não dizem quantos anjos Deus criou. Alguém aqui sabe quantos anjos Deus criou? Nós não sabemos. Sabemos com certeza que passam dos milhões, porque a Bíblia fala em milhares de milhares. 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Pelo menos 1 milhão de anjos existem, mas certamente existem muitos outros, muitos mais. E eu fico pensando no momento exato em que Deus, o Pai, decidiu que um anjo daria a notícia da ressurreição de Cristo. Apenas um. Dentre milhões, irmãos, apenas um.
Eu fico imaginando a concorrência. A disputa entre eles. A alegria, irmãos, que esse anjo não deve ter sentido por ter sido escolhido dentre tantos milhões. Imagino que os outros não dariam para serem um portador dessa notícia. Não sabemos, irmãos, nada sobre esse anjo, exceto que ele estava sentado na pedra, exceto que ele vestia roupas brancas, nós não sabemos sequer o seu nome. Mas, irmãos, isso de fato não tem importância, porque mais importante do que o mensageiro é a mensagem da qual ele era portador. E é sobre isso que nós lemos aqui em Mateus, capítulo 28, verso de número 6. Aquele anjo encontra-se com as mulheres, aliás, as mulheres encontram-se com aquele anjo e a sua mensagem é o motivo da nossa reflexão nessa manhã. Mateus 28, capítulo 6, ele inicia dizendo, ele não está aqui. Ele não está aqui. Nós temos, irmãos, em primeiro lugar, a declaração de um fato. O fato, irmãos, era que aquele túmulo estava vazio. Esse era o fato, esse era o acontecimento, esse era o ocorrido. Era a primeira coisa que aquelas mulheres precisavam saber, que ele não estava ali. É interessante observar que no versículo anterior, o anjo disse às mulheres, eu sei que vocês vieram aqui à procura de Jesus Cristo que fora crucificado. Ele sabia que aquelas mulheres foram lá à procura de Jesus, mas o fato era que ele não estava lá. É interessante que no relato de Lucas, o anjo, ele faz uma pergunta àquelas mulheres, uma pergunta retórica, ele diz, por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Por que buscais dentre os mortos aquele que vive? É como se o anjo dissesse, olha, vocês estão procurando no lugar errado. Vocês estão procurando no lugar errado. Isso aqui não é lugar para o Filho de Deus. Ele não está aqui. De fato, irmãos, aquele não era o lugar do Filho de Deus. De fato, ele precisava e foi, de fato, sepultado ali. E ele precisava ser colocado naquele sepulcro, irmãos. Porque, como nosso substituto, ele precisava, sim, morrer. Mas, como nosso substituto, o seu corpo também precisava provar a morte. Assim como todos nós precisamos morrer e os nossos corpos provarão o repouso do sepulcro, o corpo de Jesus Cristo também precisava ser depositado ali, precisava passar o seu período de tempo naquele lugar. Jesus precisava provar a morte e a sepultura em nosso lugar, mas de fato, irmãos, aquele não era o lugar do Filho de Deus. O sepulcro é um lugar de lamentação, o sepulcro é um lugar de tristeza, é um lugar de choro, de morte, de mau cheiro, de podridão, de restos mortais. Jesus Cristo não estava destinado, irmãos, a sofrer as consequências deletérias da morte, como nós somos. Os nossos corpos perderão assim o fôlego de vida, nossos restos mortais serão depositados no sepulcro e ali haverá decomposição, ali haverá putrefação. Os corpos, eles são decompostos, irmãos, pelas bactérias, pelos fungos, aquilo ali produz odores ruins, aquilo produz um aspecto terrível. Mas Jesus Cristo, o corpo imaculado do Senhor não poderia passar por aquele processo. De fato, Davi, profetizando acerca do seu descendente, santo Jesus Cristo, ele disse, tu não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O corpo imaculado de Jesus Cristo, irmãos, de modo algum poderia permanecer naquele lugar. Aquelas mulheres, irmãos, mesmo bem intencionadas, mesmo movidas pela caridade para com o seu Senhor que havia sido morto, mesmo bem intencionadas, repito, mas elas estavam procurando Jesus no lugar errado. Da mesma forma, irmãos, que aquelas mulheres, os homens até hoje, seguem procurando o Salvador no lugar errado. Todos, irmãos, todo ser humano procura um Redentor. Todo ser humano procura um Salvador de suas vidas, alguém que possa lhe dar as respostas para as perguntas que ela tem. Todo ser humano busca um Salvador, um Redentor que possa aliviar suas dores, que possa dar as explicações que ela precisa, alguém que possa dar sentido à sua vida. Mas o grande problema e a grande tragédia da humanidade é que as pessoas procuram um Salvador nos lugares errados. Quantas pessoas, irmãos, procuram um Salvador nas bebidas, na droga, no jogo, no sexo, na ciência, na religiosidade, na superstição, nos livros, na filosofia? Quantas pessoas procuram o Salvador, a pessoa que vai lhe dar as respostas, a pessoa que vai aliviar suas dores, a pessoa que vai lhe dar sentido à existência, mas as pessoas procuram essa pessoa, esse Salvador, nos mais diferentes lugares, todos eles errados.
O que essas pessoas precisam, irmãos, é saber que o Salvador que elas procuram, o Salvador que às vezes até inconscientemente elas procuram, ele existe. Ele é real, ele viveu, ele morreu, mas agora ele vive e vive pelos séculos dos séculos. Em segundo lugar, aquele anjo não apenas declarou àquelas mulheres o fato, mas em seguida ele deu a explicação daquele fato. Mateus 28:6. Ele não está aqui, esse é o fato. Mas o que é que justifica aquilo? O que é que pode justificar o fato daquele corpo não estar mais? E o anjo diz, ressuscitou, como tinha dito. Essa é, irmãos, a explicação do fato. Era necessário que o anjo explicasse àquelas mulheres o que aconteceu. E ele não estava ali porque ele havia ressuscitado. A ressurreição, irmãos, dos mortos, embora seja algo extraordinário, sobrenatural, mas não era algo totalmente desconhecido dos judeus. Qualquer judeu minimamente conhecedor da sua história e dos livros sagrados sabia que a ressurreição era uma possibilidade. 2 profetas no Antigo Testamento realizaram ressurreições, no plural, ressurreições. Elias ressuscitou uma pessoa e Eliseu ressuscitou 2 pessoas. Então os judeus sabiam da possibilidade, por mais sobrenatural que fosse, por mais extraordinária que fosse, mas os judeus sabiam que era possível, pelo menos, que um morto tornasse a viver. Mas, irmãos, aquilo que era inédito, aquilo que era inaudito, aquilo que ninguém jamais havia ouvido falar, nem sonhado, era que alguém pudesse ressuscitar-se a si mesmo. E essa, meus irmãos, era a grande explicação para o túmulo vazio. Percebam, olhando ao texto novamente, que o anjo não apenas diz que Jesus ressuscitou, mas ele diz, ressuscitou como tinha dito. A ressurreição de Jesus não foi um incidente, não foi algo que aconteceu por acaso, não foi algo que aconteceu de forma totalmente inesperada. É interessante observar que em vários momentos Jesus havia dito que ia fazer isso. Jesus disse isso aos 12, Jesus disse isso às multidões, importa que o Filho do Homem padeça, seja entregue na mão dos principais sacerdotes, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Mais de uma vez Jesus havia dito isso. Ressuscitou como havia dito. A ressurreição, irmãos, de Jesus nos lembra da sua fidelidade. A fidelidade do Senhor a si mesmo. A sua fidelidade à sua própria palavra. A ideia de que Jesus Cristo ele cumpre o que ele diz. Nós vivemos, irmãos, em dias nos quais a palavra de alguém não serve mais, de qualquer garantia que seja, para aquilo que ele se propõe a fazer. Infelizmente, hoje em dia, as promessas elas são descumpridas, elas são ignoradas com a mesma rapidez com que são feitas. Mas, irmãos, com Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo, ele cumpre as promessas que ele faz. E às vezes até nós, irmãos, nós fazemos promessas, nós assumimos votos, compromissos, e muitas vezes nós não cumprimos as nossas promessas, às vezes nem tanto porque nós não queremos, mas porque às vezes as circunstâncias da vida nos impedem de cumprir. Às vezes a distância, às vezes a separação, às vezes a falta de dinheiro, a falta de tempo, um acontecimento imprevisto. Quantas vezes nós fizemos compromissos e não podemos honrar por circunstâncias que estavam fora do nosso controle, fora do nosso poder? Mas, irmãos, com Jesus Cristo não funciona dessa forma. Nem mesmo a morte impediu Jesus Cristo de honrar a sua palavra. Ressuscitou como havia dito. Podemos, irmãos, descansar nas promessas de Cristo. Podemos nos agarrar a qualquer palavra que saiu da boca do Senhor, como aquela pessoa que se agarra à primeira tábua que aparece no naufrágio. Porque Jesus Cristo, ele cumpre o que diz, ele é fiel à sua palavra. Nem mesmo a morte impediu que ele cumprisse as suas promessas. Ele disse que iria ressuscitar e, de fato, ressuscitou. Em terceiro e último lugar, nós vemos aqui nas palavras do anjo, não apenas a declaração do fato, quando ele diz, ele não está aqui, não apenas a explicação do fato, quando ele diz, ressuscitou, como tinha dito, mas o anjo também nos apresenta aqui a evidência do fato. O fato, sua explicação e agora, em terceiro lugar, a evidência do fato. Por isso que o anjo diz àquelas 2 Marias, vinde ver onde ele jazia. Tentem imaginar a cena, o anjo sentado à porta, sentado sobre a pedra que havia sido rolada, as 2 mulheres na frente do sepulcro, tremendo, desesperadas, sem saber ao certo o que estava acontecendo, soldados desacordados pelo chão, e o anjo sentado na porta do sepulcro, sobre a pedra, diz, venham ver. Ele convida aquelas mulheres para entrarem naquele sepulcro, mostrando assim a evidência de que de fato Jesus havia ressuscitado. E a evidência era aquele sepulcro vazio.
Observem que o anjo diz, vinde ver. Vê com os olhos. Irmãos, Deus, como disse o salmista, Ele nos fez, Ele nos criou e Ele nos conhece. Ele sabe da nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus sabia que se aquelas mulheres não vissem aquele sepulcro vazio, jamais elas creriam. Deus, irmãos, por assim dizer, Ele desce ao nível da incredulidade humana e nos socorre nas nossas carências, nas nossas necessidades de sensações físicas. O ser humano é assim. Nós precisamos ver, precisamos tocar, precisamos sentir o cheiro. O símbolo máximo disso é o apóstolo Tomé. É interessante que as mulheres haviam visto, os discípulos haviam visto, e ainda assim Tomé não acreditava. E foi necessário que Tomé dissesse, olha, se eu não puser o meu dedo, se eu não puser o meu dedo nas suas feridas, de modo nenhum acreditarei. Perceba, irmãos, a ênfase das palavras do apóstolo São Tomé. Ele não disse que queria ver. Ele disse que queria colocar os dedos nas feridas, nas chagas do Senhor. E ele disse que se não fosse assim, de modo algum acreditarei. Por isso, irmãos, o anjo oferece àquelas mulheres a evidência da ressurreição de Cristo, o sepulcro vazio. Quando nós lemos o relato de João, nós encontramos ali uma observação interessante. João esteve lá. O texto não fala que todos os discípulos visitaram o túmulo vazio. Talvez foram, não sabemos. Mas, de certeza, 2 visitaram. Naquela mesma manhã, Pedro e João. E é interessante que João diz que quando Maria Madalena leva a notícia, os 2 discípulos saem correndo em direção ao sepulcro. João vai dizer que a partir de um determinado momento, no meio do caminho, João consegue correr mais depressa do que Pedro. Por ser mais jovem, provavelmente, por ter talvez mais condições físicas, ele ultrapassa Pedro. Mas o próprio João vai dizer que quando ele chega no sepulcro, ele não tem coragem de entrar. Ele para ali na porta. E ele segue no seu relato dizendo que Pedro chega e entra no sepulcro. Eu gosto de imaginar o apóstolo Pedro dizendo, sai do meio, João, e entra naquele sepulcro vazio. Pedro, com aquele típico estilo dele, impetuoso, sai do meio, João, tu não quer entrar, mas eu quero. Ele entra e vê o que está ali dentro. E é interessante que após Pedro entrar, João também entra. E João vai dizer que viu 2 coisas lá. João vai dizer que viu os lençóis de linho com os quais José de Arimateia havia enrolado o corpo de Jesus, e esses lençóis estavam lá, todos amassados, todos amarrotados, no lugar, na pedra, onde o corpo havia sido colocado. Mas, e esse fato que eu quero chamar a atenção aos irmãos, João vai dizer que o lenço que estava sobre o rosto de Cristo estava colocado num lugar à parte, dobrado. Percebam essa observação. E é interessante que é fruto de alguém que esteve lá. João estava lá, ele viu e ele relatou. E ele disse, eu vi os lençóis que envolviam o corpo de Jesus amassados na pedra onde o corpo havia sido colocado. Mas o lenço que havia sido colocado sobre o seu rosto estava num lugar à parte, dobrado. Essa observação, irmãos, é interessante porque se alguém dotado de uma coragem sobrenatural, sobre-humana, tivesse resolvido desafiar os soldados romanos que estavam lá, se alguém com essa coragem sobre-humana e uma força sobre-humana tivesse ido lá, vencido os soldados romanos e tivesse deslocado a pedra, com o objetivo de roubar o corpo, por que razão essa pessoa iria perder tempo dobrando o lenço que estava no rosto de Jesus Cristo? Imagine alguém que entra num túmulo, às pressas, de noite, fugindo da perseguição, tentando não ser notado, tendo que sair dali com um corpo, carregando um corpo morto. Por que essa pessoa perderia tempo dobrando o lençol que estava sobre o rosto de Jesus Cristo? Aquele lenço dobrado, irmãos, era o sinal de que Jesus não havia sido furtado. O corpo de Jesus Cristo não havia sido roubado, mas ele mesmo ressuscitou. E para mostrar que o corpo não havia sido saqueado, ele dobra aquele lençol e deixa num lugar bastante visível. Suficientemente visível para que João pudesse ter visto. E João diz, eu vi e criei. Essa é, meus irmãos, a evidência do Cristo ressuscitado, aquele túmulo vazio. E não apenas o túmulo, mas aquelas mulheres posteriormente viriam o próprio Senhor Jesus Cristo. No verso 9, diz o texto que enquanto aquelas mulheres voltavam para onde estavam os discípulos, para anunciar, para entregar o recado do anjo, o próprio Jesus vai ao encontro delas e diz, salve! Aquelas mulheres viram não apenas o sepulcro vazio, mas viram o próprio Cristo ressurreto. Não apenas elas, mas os próprios discípulos viriam a enxergar, a contemplar com seus próprios olhos o Cristo redivivo. E não apenas eles, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que mais de 500 pessoas chegaram a ver de uma só vez Jesus Cristo ressuscitado.
Durante 40 dias, Jesus Cristo apareceu várias vezes a várias pessoas em vários lugares. Irmãos, são esses relatos que fundamentam a nossa crença na ressurreição do Senhor. São esses relatos que nos dão a certeza, a convicção de que Jesus de fato ressuscitou. Não pode haver dúvida. Não existe nenhuma alternativa para aquele sepulcro estar vazio. Os romanos não queriam aquele corpo para nada. Os judeus queriam que ele ficasse lá. Os discípulos não tinham poder para tirá-lo daquele lugar. A única explicação é que Jesus Cristo ressuscitou. Concluindo, no início das minhas palavras eu fiz menção ao hino que foi lido pelo presbítero Esdras, que encontra-se aí na capa do seu boletim, e vimos que na primeira estrofe desse hino, a igreja conclama os anjos a anunciarem a ressurreição de Jesus. Mas essa tarefa admirável, a tarefa de celebrar e proclamar a ressurreição de Jesus Cristo, não cabe apenas aos anjos. Veja o que dizem as estrofes seguintes. Rejubile também a terra, não apenas os anjos no céu, mas a terra, rejubile também a terra, inundada por tão grande fulgor. Porque a luz de Cristo, o Rei Eterno, dissipa as trevas de todo mundo. Alegre-se a igreja, nossa mãe, nós, a igreja, adornada com os fulgores de tão grande luz. E ressoem neste templo as aclamações do povo de Deus. Ressoem neste templo as aclamações do povo de Deus. Irmãos, não apenas os anjos, mas agora nós, homens e mulheres, sim, pecadores, pecadores redimidos, pecadores resgatados, nós, junto com os anjos, somos chamados a proclamar que Jesus Cristo ressuscitou. E é para isso que nós estamos aqui. É isso que tira pessoas de suas camas às 6 horas da manhã de um domingo. A ressurreição de Cristo. O fato incontestável de que Jesus Cristo esteve morto, mas que ressuscitou. E que Ele é a nossa vitória. A vitória de Cristo é a nossa vitória. A ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. E se Ele vive para sempre, irmãos, e de fato vive, nós também aguardamos e ansiamos e desejamos pela vida eterna. É isso que nós viemos fazer aqui. Celebrar a ressurreição do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que não deixaste o teu Filho padecer a morte, nem que o seu corpo sofresse decomposição, mas que retiraste-o, como lemos no início desse culto, dos abismos da terra. Retiraste-os, ó Deus, do reino dos mortos. E deste a ele, ó Deus, a autoridade, o poder de ser chamado o Filho de Deus, o Senhor da igreja. Te pedimos, ó Pai, nesse instante, corações abertos para recebermos essa verdade, corações dispostos, ó Deus, a abraçarmos isso com toda a certeza da nossa alma. Que nós possamos, ó Deus, fazer da ressurreição de Cristo não apenas o final feliz de uma história dramática, não apenas uma doutrina bonita que se encaixa na teologia cristã, mas que possamos ver a ressurreição de Cristo como a razão da nossa existência, como a explicação do fato de que nós ainda estamos nesse mundo. Estamos nesse mundo sofrendo, padecendo, enfrentando dificuldades, lutando contra a incredulidade, contra a perseguição dos homens, porque aguardamos a vida eterna. A vida eterna que o Senhor conquistou. A vida eterna que Jesus Cristo obteve pelo seu próprio poder. Ele que agora intercede por nós, sentado à destra de Deus, enquanto recebe os louvores de toda a terra, por ser o Cristo ressurreto, por ser o Cristo vencedor. Louvamos o teu nome por isso. Porque aprove ao Senhor revelar essas verdades, não aos poderosos da terra, mas a pessoas pequenas como nós. Te louvamos porque foi da tua vontade nos fazer teus filhos. Porque o Senhor nos enxertou na videira verdadeira. Porque nós participamos da vida e da salvação por meio e em Cristo Jesus. Por isso nós te louvamos e pedimos, aceita esse culto, aceita os louvores que são prestados, edifica os nossos corações e nos alegra com a verdade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração em nome daquele que foi morto, mas que agora vive e vive pelos séculos dos séculos. Amém.